No princípio era o sítio. Os utensílios feitos pela mãe. Pratos, gamelas, potes. No princípio era a banda de Pífano. O barro que moldava as louças moldou o boi. Moldou o gato maracajá. Com o barro, passou a contar histórias do que viveu e viu. E o Brasil e o mundo, pelo barro moldado nas mãos de Vitalino, passou a conhecer o Nordeste, suas gentes, seus jeitos, a força, o colorido e as formas de sua maior riqueza, a cultura popular. Do sítio para o Alto do Moura, lugar de criação, de artesão para mestre Vitalino, e de mestre Vitalino para tantos outros que construíram suas histórias, moldando a história do nordestino. O Alto do Moura, lugar encantado pela arte, por seus mestres e discípulos. Meu pai, além de trabalhar assim, no boneco, na arte, ele gostava de plantar também no inverno, na época do inverno. Ele era uma pessoa calma, uma pessoa assim, bem atenciosa, dador de conselho. Foi uma pessoa humilde, pobre, que não podia dar um presente bom para um filho, dar uma roupa melhor, que naquele tempo não tinha condições. Mas ele sempre, o acordo, conversava com a gente sempre. Muita noite lá ver ele pegar o pífano, ficar tocando para nós ficar presente. Minha mãe ficava de lá, pegando o luar, conseguia a noite de luz, nós tinha energia aqui no bairro da gente. Então nós ficávamos naquela. Ele sempre era ligado com a família, com os filhos. Mas ele, quando nós fomos ficando mais adolescente, que ele chega no ponto de. Aí ele dizia: não quero um filho trabalhando na agricultura. Então ele sentava na sala, botava nós quatro mais velhos, os primeiros, ficava olhando eles trabalhar, então nós pegávamos o barro e ia manejando aquilo ali. Então até todo mundo aprendeu através dele, né? Ele dava alguma instrução, já que tivesse um trabalho, tivesse um errozinho, uma coisinha assim e tal. Então nós chegou lá, 5 filhos aprendeu, dos 6 filhos, 5 aprendeu com ele na profissão. A obra de Vitalino é uma obra conhecida mundialmente, mas ele, quanto pessoa, ele não tinha essa pretensão, né? E nem pensava em chegar aonde chegou. Vitalino ele começou criança, ao lado da mãe, que era luceira, né? Muito pequeno, aos 6 anos de idade, fazendo boizinhos, brinquedinhos de barro. Né? E aí ele vai à feira, uma certa vez, faz uma peça, chama-se o Gato Maracajá, leva para a feira e essa peça é vendida. Ele, como criança, de 4 para 5 anos, aí fazia o boi e o cavalo para brincar, né? Então, quando ele fez a primeira peça na arte figurativa, que chama-se O Caçador do Gato Maracajá, essa peça, ele tinha 6 anos de idade. Então, daí ele deu continuidade, através dessa peça, ele chegou a criar 118 personagens. São a coleção do mestre Vitalino, 118 peças diferentes uma da outra. A gente percebe que Vitalino tinha na cabeça o que a gente chama de uma máquina fotográfica. Porque aí é onde está a diferença de Vitalino. A gente sabe que o barro é milenar, né? Desde a pré-história que se trabalha com barro. Né? Então, mas Vitalino, ele começa a retratar as cenas que ele via no dia a dia, em peças de barro. E essa memória dele é o que sobrou para que a gente conhecer um pouco da nossa história, porque cenas, inclusive, que ele retratava, já nem existe mais. Então ele retratou o cangaceiro, ele retratou o enterro na rede, ele retratou o retirante, entendeu? Porque ele via isso. Então é aí onde está a grandeza do mestre. Né? É ele ter essa despertar para esse valor de dizer, eu vou fazer com esse pedaço de barro a mulher de resguardo, o casamento do matuto, um curral de boi, né? Um enterro na rede. E foi isso que deu a ele o nome de mestre. Era músico, ele era
fazia modelagem, ele esculpia. Ele era mestre de folia de reis, ele era digamos, era um indivíduo pleno, vivendo plenamente a arte e vivendo plenamente a vida. Era lavrador, plantava, colhia. Então, essa figura que tem esse papel importante, protagoniza essa atenção, assim, ele marca emblematicamente a atenção que esse segmento vai passar a ter. Ele fala que a pessoa, quando está com a mente desocupada, e a gente sabe que isso é verdade, produz confusão mesmo, produz doença, produz fofoca, produz conversa. E quando você está ali produzindo, você está criando, não é? Você está trabalhando, você está fazendo. Então, Vitalino, ele tinha essa coisa na cabeça dele: vamos trabalhar, vamos ensinar e vamos produzir, né? E aí não cria confusão. Vitalino nasceu aqui no Agreste, de Pernambuco, né? E ele fala e ele retrata isso nas suas peças, da nossa região, né? Ele nasceu na roça, né? Ele viveu na roça, né? Ele se saiu da roça, ele não trabalhou plantando, como muitos da família e tal, porque ele foi trabalhar com arte do barro. E ele diz isso, né? Que as mãos dele, né, produz a arte, produz a obra, né? E é essa obra que faz com que ele compre o alimento. A gente vê nas peças, por exemplo, o retirante, a gente faz essa ligação da obra do retirante e do caminho da roça, que é o inverso. O retirante é uma época triste que nós tivemos aqui no Nordeste, que até um tempo atrás a gente teve uma transformação muito grande na nossa região, né, que foi a melhoria do homem do campo. Então, antigamente, você via essa cena das pessoas indo embora, correndo da seca, né? Mas o caminho da roça é o caminho inverso, é quando chovia, a comida, a fartura, né? E ele retratava isso muito bem. E essa frase dele tem muito a ver com isso. Quando você produz com as mãos, você produz o trabalho, você produz o seu alimento. Eles são do Alto Moura, nasceu num lugar chamado Sítio Campos e vem pra cá em 48. Isso aqui, quando eu vim pra aqui pro Alto Moura, deveria ter umas 15 de casa, talvez. O pessoal pobrezinho, humilde, plantando uma roça para sobreviver, né? Não tinha nada. Então, quando meu pai veio para cá em 48, o pessoal já foi olhando ele trabalhar também, ficava observando, vinha para casa nossa e ficava olhando, aprenderam. Então, hoje o Alto do Moura, com a nossa cultura, é outra história, daquela época que o patrão, vamos supor, de 50 anos para trás, foi muito difícil aqui dentro do Alto do Moura. Hoje não, hoje tem uma terra cheia de artesãos, o pessoal que sobrevive por conta própria. O Alto do Moura é o maior centro de arte figurativa das Américas, segundo falam, né, desse título. É um lugar que eu digo que o Alto do Moura é um lugar mágico. Aquele lugar eu concebo, eu vejo como um útero materno. Todo dia ali está nascendo e está se criando. Todos os dias. Você chega lá, a hora que você chegar, tem alguém fazendo uma peça de barro e essa peça está nascendo e está sendo criada. Então, é esse lugar vivo, né? Pulsa a cultura da arte do barro no Alto do Moura, nos ateliês dos artesãos, na mão deles, na memória deles, na cabeça deles. Então, é esse lugar de identidade, é esse lugar de preservação da cultura da arte do barro, aqui em Caruaru, né, em Pernambuco. Então, o Alto do Moura é esse celeiro rico. Existe essa produção cultural lá no Alto do Moura que tem alguma homogeneidade, mas isso é só à primeira vista. Vitalino transformou telha de casa em brinquedos para criança e depois de brinquedos para as crianças, ele transformou isso em obras de arte, né? E hoje em dia você tem, sei lá, 200 e poucos artistas que seguem esse mestre, cada um com a sua linguagem. Quando ele começou a fazer as peças dele, despertou na comunidade também o interesse de aprender. Então ele fazia, e Zé Caboclo ia vendo, Manuel Dócio e outros, e começaram a aprender e também a levar para a feira e a vender. Que ele fazia questão que as pessoas aprendessem e vendessem. Mesmo que ele não vendesse na feira,
Mas se o Zé Caboclo vendesse, Manuel Dócio, se o Elias vendesse, para ele estava tudo certo. Ele queria era ver todo mundo bem. Manuel Dócio e tanto Luiz Antônio, que são da mesma geração, do mesmo grupo de Vitalino, fazendo coisas incríveis. Eu uma vez estava na casa de Manuel Dócio, conversando com ele, a gente ouviu um barulho danado do lado de fora da casa e saímos para ver. Era um enterro, mas o enterro tinha uma carroça, cavalo, o charreteiro, sei lá como é que chama, e a família e o corpo do morto no caixão. Todos, menos o cavalo e o morto, mas todos estavam bêbados. Aí, o que fez Manuel Dócio? Saiu correndo, entrou em casa e reproduziu aquela cena que ele viu. É muita coisa para um homem do campo, morando num sítio, né? Morando no Alto do Moura, na década de 40, na década ele faleceu em 63, despertar para isso e fazer, deixar todo esse legado dessa obra. Então, essa escola, essa forma de perpetuar, dá ao Brasil a característica do diferente. Zé Caboclo introduziu o arame nas peças. E foi o que deu a sustentabilidade maior ainda às peças de Vitalino. E também pequenos traços sutis em suas peças. A gente percebe Vitalino na primeira fase, as peças são mais rústicas. Os olhinhos são furados, as boquinhas apenas com um pequeno corte. Zé Caboclo já veio com o olhinho pintado, com a bolinha preta. Então, ele fez um acabamento melhor, não é? Ele deu uma melhor forma ao trabalho. E Vitalino pegou isso de Zé Caboclo, entendeu? Então, cada um foi se ajudando e se ajustando. Aqui é a casa Museu Mestre Vitalino. A última casa que ele chegou a residir aqui foi construída em 1959 e em 61 o mestre faleceu. Então aqui hoje é a casa Museu Mestre Vitalino. Nós éramos 6 filhos, então eu sou o quarto filho. Tem 3 mais velhos e tem 2 mais novos do que eu. Só que morreu 2, hoje só tem 4 filhos. Eu comecei a trabalhar com ele em 1947, então hoje eu dou continuidade naquilo que o mestre criou. Então são réplicas mostrando os trabalhos do mestre Vitalino. Então estou por aí. Essa continuidade dos trabalhos, mostrando o que foi o mestre Vitalino, representa a nossa cultura, todo o nosso Nordeste. Sou pai de 13 filhos e toda a minha família trabalha com a mesma profissão. Eu sou Socorro Rodrigues, filha de Zé Caboclo, um dos primeiros seguidores do mestre Vitalino, que ele quem, logo depois de Vitalino, foi ele e meu tio Manuel Dócio que começaram a fazer essas peças, feito essas aqui, que são figuras do reizado, do Bumba Meu Boi, né? Que agora o meu irmão Antônio está dando continuidade, fazendo ele também de parede, e esses aqui, toda uma cena do cotidiano, né? Que sempre aqui fazia. O homem que ia buscar mandioca no roçado, né? A mulher que ia buscar a água no açude. Aí tem esses aqui. Esse aqui, o Lampião, a Maria Bonita, Família de Retirante, que eram todas umas peças das tradicionais, das mais antigas, né? Isso aqui já é uma peça do neto, do meu pai, do meu sobrinho Emerson, Luiz Gonzaga.
Aqui já é peças do meu outro irmão, Paulo Rodrigues, que nós somos em 8 a família e todos nós trabalhamos. Essas aqui também são peças de Antônio. A Escola dos Animais, que foi uma peça que o meu pai criou, fazia a Escola dos Animais, agora Antônio, meu irmão, também está fazendo. Aqui é a mulher, a quitanda, com as frutas. A bandinha Caruaru, a bandinha de pífano. Essa aqui foi uma homenagem aqui do meu pai, da minha mãe, Celestina, que também era artesã e trabalhava. Esse é o maracatu, nação, que o Antônio, meu irmão, está fazendo também nesse tamanho gigante. Aqui é a ceia dos animais, que estão comendo fruta aí embaixo da árvore. É uma peça também, uma criação de Antônio, meu irmão, Antônio Rodrigues. Ali é a oficina do chá, do Dr. Raiz, que tem as plantas medicinais, o homem que está vendendo frutas, o trio nordestino. E ali fica as figuras do reisado. Aqui é o ateliê da família, que agora no momento só está Emerson, o meu sobrinho, Emerson, que está trabalhando aí. Já faz 48 anos que eu trabalho na arte do barro, estou com 58 anos, eu comecei com 10 anos. E para mim é um prazer trabalhar no barro, eu respiro barro, eu gosto muito de trabalhar no barro, tudo que eu faço por amor. Por isso eu venho trabalhando na arte do barro até hoje, graças a Deus, estou muito satisfeito em trabalhar na arte do barro. E a gente aqui no Alto Moura, todos artesãos, ele agradece muito a Deus por ter criado Vitalino, que o mestre Vitalino é a nossa inspiração, né? O pai da arte do barro. E aí a gente deve essa homenagem ao mestre Vitalino e por isso a gente fica passando de pai para filho, para que a arte não morra. Flor do Barro ele existe mais ou menos há um ano. A gente teve a ideia, a gente conversando, fazendo caminhada, eu e minhas colegas aqui, e a gente teve a ideia de criar o grupo, porque estava precisando disso, de resgatar. Flor do Barro é isso, é resgatar nossas origens do passado, porque está se perdendo. O boneco de barro que a gente brincava, que era a brincadeira nossa, era isso. Então a gente tem a brincadeira de criança, que cada um fazia seus brinquedos, que os pais não podiam comprar. O Vitalino trouxe pra gente o boneco de barro. E isso os nossos pais aprenderam com ele e vai passando para os filhos, como a gente passa. Nossos filhos, nossos netos, a gente vai passando de geração. Agora, a mulher na arte do barro, ela tem a delicadeza de criar peças mais delicadas, como o trabalho de Socorro, de Marliette, de outras e outras pecinhas delicadas, onde o homem não tem tanta paciência para criar. Aí a gente vamos fazer um grupo só de mulher, porque são pessoas bem decididas que querem que a coisa vá para frente e que o homem não interfira. É a mulher e pronto. O Museu do Barro de Caruaru é um espaço de memória e de preservação da arte do barro, de Caruaru
e de outras regiões de Pernambuco. Aqui nós guardamos a memória dos grandes mestres da arte do barro, né? Desde o mestre Vitalino, a família Vieira de Tracunhaém, a Zé do Carmo de Goiânia, Zé Caboclo, Caruaru, Manuel Dócio, não é? Então a gente tem assim uma amostragem do universo da arte do barro em Pernambuco, aqui no Museu do Barro. A importância da gente ter esse museu aqui em Caruaru é justamente mostrar aos visitantes, às pessoas que vêm ao museu, a importância desse artesanato, dessa identidade cultural da cidade, né? E esse é o nosso papel enquanto museu, é perpetuar essa cultura na preservação da sua memória, da sua história. A gente sabe, né, que o mundo globalizado, né, engole principalmente a cultura popular, o artista popular, né? E principalmente o Alto do Moura, onde nós temos muito próximo um polo industrial. E às vezes tira muito o jovem, né, da questão da arte do barro, porque, lógico, ele quer ter o retorno financeiro mais rápido, né? Então ele prefere trabalhar na indústria do que trabalhar no artesanato. Mas, não é, a gente tenta passar, inclusive para as famílias, da importância de manter essa tradição. E aí o jovem, a criança, não é, a gente tenta, através de festivais, de feiras de artesanato, de espaços dentro de Recife, como a gente tem o Centro do Artesanato, levar, inclusive, para fora de Pernambuco essa obra, para que eles não percam essa vontade de trabalhar, né? E aí a gente trabalha dessa forma, levando esse trabalho desses meninos, desses adolescentes, mostrando a eles da importância de ser preservada a cultura e eles aprender a manter essa tradição. Eu acho que a cabeça e as mãos, né, é o instrumento de liberdade. É a criação do artista. Ele flui, ele ali coloca o que ele, o sentimento, está aqui na obra do Vitalino, né? Está na obra de Zé Caboclo. Então é um trabalho de liberdade, sim. É um trabalho onde ele coloca a mente dele, prepara aquilo e ali ele coloca. Não interessa o que você diga, mas ali é a minha obra, ali sou eu. Então quando você cria, é arte. Né? Aquilo que vem de dentro é arte. Então Picasso é arte, Vitalino também é. Porque eu digo a você que a arte vitalina é mundial, porque a partir do momento que ela começa a ser conhecida e extrapola as fronteiras, ela passa a ser mundial. Ele é de Caruaru, mas ele também é do mundo. E é isso que é arte. São 76 anos, estou por aí. Nasci em 1940, dia 4 de março, estou por aí, brincando com barro. E quero ficar, quando assim, se morreu, estava fazendo uma peça, estava trabalhando. Isso aí é muito importante porque eu gosto, é uma coisa que eu faço porque eu gosto. Comecei porque a gente deve fazer uma coisa, a gente sobrevive, eu sobrevivo, toda a família sobrevive da arte. Mas a gente tem que trabalhar porque gosta também. Porque se trabalha só porque é para viver, quer ganhar dinheiro, ele vai fazer coisas erradas. Então eu trabalho, se eu fizer uma peça e eu não gostar, para mim o teu não vai gostar. Então eu dou continuidade com esse amor que eu tenho pela arte.